Aí ele pegou, me chamou eu de lado, aí ele mandou eu cantar, ensinou. Aí eu falei, aí eu cantei. Mais que erro, engordei o porco no mangueiro, mais que erro. Engordei o porco no mangueiro, mais que erro. Mais que erro, mais que erro. Engordei o porco no mangueiro, mais que erro. Menina, a mãe do almoço viu, Dona Conceição, ela chamava. Ela viu Ernestina Estevão. Ernestina Estevão, e a gente está aqui com a Rosa. Rosa. Dona Ernestina, conta. O senhor prefere que eu chame a senhora de Ernestina ou de Dona Tina? Como você se sentir à vontade. Ah, eu vou chamar de Dona Tina, que eu acho tão bonitinho. Não, se quiser chamar de Tina também não tem problema não, pode chamar. Viu? Então, como é que começa essa história do samba de bumbo na sua família? Olha, eu nasci no samba de bumbo. Porque no dia do meu batizado, já foi o samba de bumbo. Que a minha mãe sempre contava, minha mãe e meu pai sempre contavam. Então, que desde essa data, eu fui crescendo e vivendo no meio do samba de bumbo. Começou em que lugar? Aqui, foi lembra que a senhora morou em Souza? Foi lá em Souza? Aí o batizado meu foi em Souza. Então a senhora nasceu no samba de bumbo, batizada. Eu nasci aqui em Campinas e fui batizada lá em Souza, no samba de bumbo, sim. E como é que se dava o samba de bumbo na sua família? Acontecia de final de semana? Como é que era isso? Era sempre assim, tinha um casamento, tinha um batizado, era a festa de São João, São Pedro, assim, sempre eles faziam, né? E não tinha dia certo também, às vezes podia ser uma segunda-feira, o dia que ele resolvia sambar, ele sambava assim. E era lá no quintal? Como é que era no isso? terreno, sempre Conta na um pouquinho pra mim. Era sempre na frente da casa. Era um terreno assim bem batido, né? A terra bem batida, porque tinha que ser bem lisinho, né? Para ter o samba. E lá eles faziam o samba, fazia fogueira também, sempre tinha fogueira. E era assim, as pessoas, já tinham as pessoas certas, ouvia todo mundo? Não, tinha sempre as pessoas certas. Ah, vai ter um samba lá em Souza, na casa do Nestão. Aliás, não era bem na casa do meu pai, né? Nestão era o seu pai? Era meu pai. Então era um terreno, porque meu pai, a gente morava num lugar que o terreno era pequeno, né? Então ele fazia na casa do meu tio, né? Que o terreno era grande e era um pouquinho mais perto do ponto do bondão, o ramal ferro Campinas. Como era o tio mesmo, chamava? Era o tio Luiz. Tio Luiz. O pai da Leonor, tio Luiz. E reunia muita gente, vinha... Os antigos, né, as pessoas dela, eles vinham com o bonde, né, vinham com o bonde. E às vezes, quando perdia o bonde, eles vinham de a pé, daqui de Campinas. Até lá? Até lá. Até Souza. Até Souza. E aí ficava a noite inteira sambando, tomando as pinguinhas deles. E era o seu pai, então? Era meu pai, que era meu pai, e tinha mais os outros, né? Tinha o cunhado dele, que era o Luiz de Souza, tinha o Titão também, tinha vários, né, da turma do meu pai lá em Souza, que fazia o samba. E aí vinha as pessoas aqui de Campinas, que ia para... E o que as mulheres faziam durante o samba de bumbo? Elas dançam, né? Sambava, ficava sambando, sambava. Então cabia as mulheres. E a senhora aprendeu a sambar com a sua mãe? Ou a senhora não foi com a minha mãe, não. Minha mãe não sambava. Eu aprendi de ver eles lá, porque todo samba de bumbo a gente ia, né? Meu pai levava a minha mãe. Minha mãe ficava, ela não era assim, só que era meu pai. O meu irmão era pequeno ainda, porque tudo nós era pequeno, né? E aí a gente gostava porque era folia, para nós era uma festa, a gente não entendia o que, né? Era o samba, mas a gente ficava gostando, porque vinha bastante gente, a gente via, aí dava bala pra gente, a gente ficava contente só com o doce, né? E às vezes quando era São João, São Pedro, assim, assava batata doce, né? Na mandioca. Então era essa folia que a gente gostava.
E isso, assim, foi bastante tempo na sua casa? Durante... foi bastante. Sempre lá em Souza. E aqui também, Campinas Eixo, tinha também, meu pai vinha, né? Mas aí nós não vinhamos. A gente só quando era bem perto, assim, da casa da gente, aí a gente vinha. A gente ia assistir o samba. E a senhora... porque depois o Alceu, seu filho, ele pega o bumbo, né? A Rosa, estavam contando um pouquinho. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa passagem. Ele já passou pela senhora, como é que foi se dar essa descoberta do samba? Tá. Quer dizer, foi assim. A gente sempre ia e depois eu fui crescendo também, né? Cresci, mas sempre o meu pai me falava e eu também ficava vendo, observando como é que era o samba. Aí tinha os pontos, né? Aí tinha a revolta dos pontos. O que os pontos? Então explica pra mim, conta pra mim. Tem um ponto e o que é a revolta? A revolta? Só quiser até cantar um pedacinho, o que é um ponto e o que é uma revolta? O ponto, por exemplo, se você sabe assim de uma pessoa assim que tá fazendo uma coisa errada assim, então a pessoa conta um ponto, né? E aí, se a pessoa descobre que aquele ponto foi cantado para ele, aí ele pega e dá a resposta. E aí vai, sabe? Aí vai aquela demanda, um fala, o outro responde. Um fala, o outro responde. Só lembra de algum, assim? Ai. Lembra de algum para contar? Contar aquele... Que depois eu fiz assim, agora eu vou cantar para o Alceu esse ponto. Corumba. Mais que eu? Conta a história do mais que eu, que eu falei, agora esse eu passo para ele agora. Então, aí você já estava bem mocinha já, quando meu pai ensinou esse ponto para mim. Aí a minha prima casou com um moço, né? E meu pai não queria, porque meu pai que tomava conta, assim, meus primaiados. Porque morreu o pai, aí meu pai ficou tomando conta, né, dos filhos dele. E aí ela casou, né, mas meu pai não queria que ele se casasse com esse moço, porque não era muito bom. E casou. E aí nesse casamento ela começou a sofrer uma coisa ou outra, mas não largava não. Aí teve um samba, e esse samba também foi lá em Souza. Foi lá em Souza, aí fez, tá. Aí a mãe dele tava, tudo aquela, foi pro samba. Aí de uma hora lá meu pai veio e falou, Ernestina, você vai cantar esse ponto. Mas eu não sabia, ele falou pra mim, você vai cantar esse ponto. Porque meu pai não podia cantar, porque a mãe do moço já sabia que era pra ele mesmo, né? Aí eu falei, tá bom, pai. Aí ele pegou, me chamou eu de lado, aí ele mandou eu cantar, ensinou. Aí eu falei, aí eu cantei. Mas que erro, engoidei o porco no mangueiro, mas que erro. Engoidei o porco no mangueiro, mas que erro. Mas que erro. Engoidei o porco no mangueiro, mas que erro. Menina, a mãe do moço viu, Dona Conceição que ela chamava. Ela viu o ponto, mas ela veio que veio. Falando do filho dela? Nossa Senhora, ela veio que veio arrastando o chinelo e com aquela saia ela começou a rodar. Falando, Nestão, eu sei que foi você que mandou cantar seu ponto. Foi você que... Olha, ali aquele ponto foi, ó, Rosa. E é legal porque quando eu faço o material, ela não lembrou da resposta da Dona Conceição. Eu não lembro. Agora eu fiquei assim, ué, porque agora ela cantou a resposta que na época ela não lembrou. Aí eu falei assim pra ela, então agora pode deixar. Decidir diante, eu vou cantar pro seu filho. Só que ela não entrou com a saia ainda não. Ela não entrou com a saia? Não, quando eu canto ela não entrou ainda com a saia não. Então, mas olha,
E assim foi, né? Eu aprendi vários pontos, porque aí eu também ia no samba, né? Ficava escutando, ouvindo. E a senhora trouxe depois isso para o seu filho também? Ah, aí eu comecei. E ele também, que ele era pequeno, mas ele via assim o meu pai mexer com o bumbo, sabe? Então ele ficava ali olhando meu pai, né? Mexer quando era tempo que ia ter o samba, meu pai desarmava o bumbo e depois ele armava de novo para ficar a batida bem forte. Aí tinha que puxar as cordas, tinha nem sei como é que chama aquele chapéuzinho. E parece um osso. É? Quem acha no bumbo dele tem. É. Quanto mais aperta, mais o bumbo bem afinado. Ele é afinado. E era aquele tempo, eu disse, esse batuque não é nada não, Rosa. Aquele tempo eu ia longe. Que a turma, pelo batuque, que a turma ia procurar onde que tinha o samba. Porque a batida do bumbo era forte mesmo. Então as pessoas iam buscar pela batida. É, pela batida, sabia que tinha samba. Aí já ia ainda. E ia até muito tarde, isso? Parava Ia, à noite. porque ia a noite inteira, até de manhã cedo, porque não tinha por que voltar para trás, lá em Souza. Aqui em Campinas não, mas lá em Souza não, tinha que esperar o bonde vir de novo para voltar. E quando então ficava... Aí, às vezes quando acabava, assim, a gente ficava tudo ali, deitado no chão, até esperar o bonde para vir embora. E já tinha que as pessoas mesmo certo que já gostaria de ir. Que já ia. Ah, tem samba lá de Nestão. Samba de Nestão. E como é que foi esse tempo da senhora vendo o samba acontecendo, o samba de bumbo? Como a senhora se sente ao fazer o samba de bumbo, né? O que isso traz para a senhora? Eu lembro muito do meu pai. Eu lembro muito. E aí eu fico lembrando do tempo que eu era criança, né? Porque pra gente era uma festa, o dia de samba de bumbo. Então eu fico contente e no mesmo tempo também eu fico meio triste. Por causa do pai. Por causa do meu pai. De ver que o samba não acabou. E aí depois foi formando, né? Foi formando. Não falar que foi só meu pai, né? Mas aí teve várias pessoas que faziam samba. Mas o tradicional mesmo tem samba Nestão. Porque meu pai, né? Era meu pai que emprestava o bumbo. Então os outros faziam o samba, mas com o bumbo do meu pai. No meu tempo era assim, mas agora lá, depois foram fazendo mais bumbo. Mas o bumbo principal era do meu pai, do Nestão. Chefe do batalhão, né, que eles chamam? Chefe do batalhão. Chefe do batalhão. Rosa, se você pudesse também comentar um pouquinho como é que... Porque agora o samba de bumbo, ele tá como patrimônio, né? Foi registrado como patrimônio da cidade, né? Já tá no livro. E como é que tá sendo esse processo? Como é que tá esse resgate dessa história? Conta um pouquinho. Porque eu quando eu tive o contato com o samba de bumbo, foi quando estava iniciando o Urucungos, que eu acho que foi ao mesmo tempo, que eu e o Alceu trabalhamos junto na PUC. Então, quando ele estava fazendo o curso de extensão na PUC e já tendo um trabalho com a Raquel Trindade, que ela sempre deixou o legado para nós, que era pesquisar na fonte e devolver ao público em forma de arte. Então ele foi atrás, né, dessa manifestação que já era dele, de família, né? Então, como a gente já estávamos na PUC, trabalhava no museu, que a gente trabalhava com identidade, com memória e todas essas coisas, ele foi atrás de levantar essa manifestação que estava adormecida. Então ele resgata o bumbo, que estava com o tio, né? Porque teve o tio, o Nestão, que é o avô dele, mas tinha o Nestor, o tio, que fazia também o bumbo, que fazia o samba de bumbo aqui em Campinas.
Então, aí depois o Nestão para um pouco, né, com o samba. Depois tem todo um processo ainda até chegar no Alceu, do pai, que vai pro Nestão, aí do Nestão que vem pro Alceu, tem promessas. O Alceu, ele não, já logo não assume muito o bumbo, porque ele já fazia outras atividades por Campinas, já participando de vários movimentos, muita coisa. E depois ele resgata a história dele, de tradição, da família. E por ele ser o único homem, né, o único filho, né, de Tina, ele leva para o Urucungos para a gente começar a salvaguardar o samba de bumbo. E continuar a fomentar e buscar as outras pessoas, outros bumbos que estavam sendo adormecidos. Que no tempo de Nestão, a gente tinha Vinhedo, a Dona Aurora, o samba de Vinhedo, que era a Dona Aurora, que era bem parceira do Nestão, né, Dona Tina? Eles eram do mesmo tempo. O Nestão era o bombeiro, né, o avô, e a Dona Aurora a sambadeira. Então eles se reuniam muito e faziam assim, sempre esse samba de bumbo. Aí com o passar do tempo, o Alceu vai e consegue reunir esse pessoal. Ele reúne, então já começa a vir junto com a Dona Aurora, a gente já fazia um pouco da Dona Aurora, depois a gente já fazia também já dentro do Urucungos. Só que nesse período eu não estava no Urucungos, eu vou no Urucungos há mais tempo, mas eu vejo ele no resgate do bumbo e depois eu vou para o Urucungos no outro momento. Aí eu vejo já a manifestação já desenvolvendo o samba de bumbo dentro do Urucungos. Aí eu faço o projeto, as matriarcas do samba de bumbo, porque eu não via a manifestação como ela estava no início que ele resgatou a manifestação. Então aí se eu faço conversando com as mulheres, com a Tina, faço reuniões dentro do ponto de cultura, porque já tinha um ponto de cultura, a gente pega as pessoas mais velhas, tanto do Urucungos e samba de bumbo, e aí a gente consegue conversar com as mulheres. Então aí a gente percebe que a memória toda do samba de bumbo, elas estavam nas mulheres, as vanguardas estavam nelas, que aí nessas reuniões elas começavam a contar como que se dançava, como era o arrastar do pé, o toque do bumbo, os pontos, elas conseguem falar os pontos e falar o porquê dos pontos. Então a gente registrou tudo isso nas matriarcas. E foi assim, né, Tina? E essa memória a gente trabalhando, porque acho que assim, dentro do samba de bumbo, o principal a gente sabe que é o bumbeiro e é o bumbo, né? Que é ele que desenvolve a manifestação. Mas as mulheres, elas têm um papel importante dentro do samba de bumbo, porque elas salvaguardaram toda essa memória, toda essa tradição, toda essa manifestação, os gestos, né, que se faz até da dança. Quando a gente vê, assim, vou dar o exemplo, uma Ana, né, dançando o samba de bumbo, quando a gente vê a Tina dançando o samba de bumbo, todo o toque do bumbo está no corpo delas. Se a gente observa a batida do bumbo e o movimento dos passos, está ali. Então eu costumo dizer que a nota musical do bumbo está no corpo das mulheres. A batida do bumbo está no fazer delas quando desperta as manifestações. Nossa, que legal isso. E aí com o tempo, depois a gente já se aprofundando um pouco mais, aí é um pedido, né, do Alceu para que se tornasse patrimônio, ele que dá a entrada para livro de registro em Campinas, que reconhecesse essa manifestação. Ele entra com o pedido, se torna no livro, vai para registro de livro, só que ele falece antes de se efetivar, de entrar para o livro. Quando entra para o livro, aí a gente está aí com uma missão, que acaba sendo nós, mulheres, que vem agora um centro de memória e referência, que então a gente agora estamos salvaguardando o samba de bumbo por se tornar patrimônio da cidade de Campinas. E esse legado agora ele acaba ficando para nós e mulheres, né? Tina, que é a mãe dele, matriarca, aí vem a mim, companheira, e ele tem as duas filhas, a Poliana, nós temos a Poliana Alice e o Nicolas. Mas assim, em relação ao bumbo, tudo tem, pela ancestralidade, tudo tem o seu tempo.
Assim como o Alceu teve o tempo, o preparo para ele pegar o bumbo, tocar o bumbo, a gente também tem, o Nicolas também tem o tempo também de ter esse preparo para ele tocar o bumbo. Só que a manifestação, ela não pode acabar, ela tem que continuar. Então, estamos nós, mulheres, que vamos fazer com que ela continue, né? Nós também tocamos os bumbos, as mulheres também tocam-se o bumbo. Em Vinhedo é bem claro, é bem visto as mulheres tocando o bumbo. Nesse momento a gente não em Vinhedo as mulheres elas já tocam o bumbo, né? E elas são da idade da senhora, né, Dona Tina, entre os seus 70, os 80, para que os homens mais que são os mais velhos. Elas já são mais novos. E a gente está perdendo muito deles, né? Só esse ano, depois eu sei, acho que foram uns 2 mestres de lá que a gente perde. Então as mulheres também já estão agora tendo que, para a manifestação não acabar, a gente continua, segue o legado. A gente só não pegávamos porque a gente tinha os bombeiros, que eram os homens, é o respeito com o legado que eles têm. Então na nossa tradição, para nós agora, na manifestação do samba de bumbo, legado de Nestão, né, que é o avô de Alceu, então a gente tem o quê? As mulheres. Então agora é o momento das mulheres, né, seguir adiante a manifestação. Tocando seu bumbo, tocando suas caixinhas, tocando o chocalho e ao mesmo tempo também dançando e fazendo os pontos, né? Estamos nós aí agora. E vamos tocar em frente. O samba de bumbo, ele é muito importante, sim. Ele não pode morrer, ele tem que continuar bem e bem continuado. Porque é uma coisa do passado, né? Que é uma de passado, que já vem de vários anos, né? Então o samba de bumbo tem que continuar e eu quero que os meus netos continuem. Isso eu faço questão, para o samba não morrer, para o samba de bumbo não morrer. É para isso que nós duas estamos unidas aqui, né? Para continuar passando para eles. E vamos aí. Mais que erro, engoidei o porco no mangueiro, mais que erro. Engoidei o porco no mangueiro, mais que erro. Mais que erro, mais que erro. Engoidei o porco no mangueiro, mais que erro. Menina, a mãe do moço viu, Dona Conceição que ela chamava. Ela viu o ponto, mas ela veio que veio. Falando do filho dela? Nossa Senhora, ela veio arrastando o chinelo e com aquela saia ela começou a rodar. Falando, Nestão, eu sei que foi você que mandou cantar seu ponto. Foi você que... Olha, ali aquele ponto foi, ó, Rosa.